Olá pessoal, sou o professor André Del Mestre, do IFSU Campus Charqueadas. Essa aqui é uma aula, primeira aula da playlist de funções na linguagem de programação C. Para você assistir essa aula, se tu não é aluno da escola, está vendo esse vídeo pelo YouTube, é interessante que você saiba estrutura de seleção, if, else, switch case, todos os operadores da linguagem e só. Vetores e matrizes para as próximas, para essa ainda não precisa, tá? Mas está assumido que tu sabe lógica, certo? Bueno, esta é recém a primeira aula da sequência de vídeos que eu estou organizando dentro de uma playlist. Vamos lá, vamos começar sem enrolação. Vamos mudar a cena. Opa. Beleza. Funções em C. Principais conceitos, então, teoria. Fazer o quê? Bom, a forma geral das funções tem essa carinha aqui de baixo, tá? Composta por 4 partes. Tipo de retorno, nome da função, lista de parâmetros, seção de comandos. A gente vai explorar cada uma delas, tá? Nas próximas slides. O tipo de retorno são 4 opções por enquanto, que é void, se a função não tem retorno, float, char e int, que são os tipos de dados que, se você já conhece um pouco da linguagem C, não são estranhos. O nome da função, como é uma função que o usuário vai definir, tu vai fazer a tua própria função, isso aqui é livre. Tu pode nomear a função do jeito que tu quiser, mas aqui seguem as mesmas regras de declaração de variáveis da linguagem C, né? Não pode usar caractere especial, tem que começar com letra, não vai usar a palavra-chave do sistema, etc, etc. Tá? E boas práticas, além de usa nomes que tenham um significado, não vai fazer uma função chamada A, uma função chamada B, ou então da matemática, uma função chamada F, etc. Então tu vai usar nomes com significado. E a lista de parâmetros, que são valores que a função vai, vai ser passada para a função para processar, vai vir de fora da função, tá? Isso aí a gente vai explorar um pouquinho. Pode ter vários parâmetros, o tipo de retorno é um só, e a lista de parâmetros é de 0 a n, tá? Pode ter vários ou nenhum, ou um. Bom, lista de parâmetros, que é a parte que vai entre parênteses, a forma geral. A lista de parâmetros tem essa forma aqui, tipo e nome da variável. Tipo e nome da variável separado entre vírgulas. Os nomes das variáveis, o nome dos parâmetros, né, que seria a forma certa de falar, seguem as mesmas regras das declarações de variáveis. Tá? Então, elas iniciam com letra, não pode ter caractere especial, etc, etc, etc. Então, o exemplo aqui ele é bem, ele elucida bem. A função que eu marquei aqui como certo, uma função, declaração certa de uma função, a função que retorna float, chamada soma. Vamos olhar aqui na lista de parâmetros entre os parênteses. Tem um float A, vírgula float B. São dois parâmetros, A e B. A função é simples, só faz a soma de A e B, retorna, tá? E essa função está escrita corretamente. A de baixo, embora faça a mesma coisa, ela não vai compilar, não vai passar, porque float A, vírgula B. Embora A e B sejam do tipo float, e a gente faz isso na declaração de variáveis quando está escrevendo lá no main normal, sem funções, sequencial, isso aqui não vai funcionar, porque tu tem que, para cada variável que tu vai passar com parâmetro, tem que dizer explicitamente qual é o tipo dela. Tá? Então, assim, é só esse cuidado, é um pouco, tu não está acostumado, mas é detalhe. Bom, passando para o tipo de retorno, o único detalhezinho aqui da lista de parâmetros, que é a parte que vai entre parênteses, já falei, tá? Não, nenhuma novidade. O tipo de retorno. As funções podem retornar, tem retorno, com retorno, char, float, int, sem retorno, que é void. É só uma palavra. Vai ser uma dessas 4 nesse início. Ou é void, ou é float, ou é char, ou é int. Bom, as funções sem retorno, aqui nesse exemplo aqui que eu estou passando o mouse para destacar, espero que esteja enxergando.
ela não vai usar a palavra-chave return, não pode, não use. Embora se tu usar vai funcionar, mas conceitualmente vai estar errado. Então, aqui eu tenho uma função para printar a soma, vai entrar A e B e vai fazer um printf mostrando a soma, mas não usa o return. Na função do lado, eu tenho aqui um float, estou dizendo que vai sair um float dessa função, retornar um float. Então, soma de A e B, aqui foi declarada uma variável, tá, para dar uma diferenciada do exemplo anterior, que não tinha. Totalmente desnecessário, mas só para mostrar uma variação. E vai retornar, preciso dessa palavra-chave para linkar, porque eu prometi que ia, ao declarar a função, se a função retorna um float, eu tenho que retornar então um float. No caso aqui vai retornar o res, é obrigatório. Tem que ter esse cuidado. Bueno, o valor gerado pela função, pelo comando return. Bom, o return ele aceita 3 coisas, que esse exemplo aqui tenta te mostrar. Variável, expressão ou valor. Variável, expressão ou valor. Bom, o que eu estou chamando de variável? Variável é uma variável normal, como tu está acostumado a fazer na função main, declara uma variável. Se eu prometi que ia retornar um float, a variável res tem que ser do tipo float. Tá? Tem que manter a compatibilidade dos tipos. Se eu prometi que vai retornar um float, essa expressão b menos a, ela tem que ser b e a, isso aqui tem que resultar num float para retornar, para não dar problema. Então essa função aqui ela está toda em float, mas esses tipos eles podem ser misturados, serão misturados, int com float, com char, tá? Mas aqui está tudo em float. Então uma expressão, posso retornar b menos a, não tem problema, direto. Ou um valor, um constante. 1.5 é um float e eu estou retornando isso, caso a e b sejam iguais, nesse if else aqui. Muito importante, o comando return encerra a função, qualquer função, inclusive a função main. Se tu experimentar botar um return no meio do teu código na função main, tu vai ver que do ponto que executou o return para baixo, nada mais será feito. Porque ele encerra a função. Achou o return? Acabou. Por isso que eu coloquei esse printf dessa função nunca vai ser executada, porque um desses returns aqui, do jeito que eu construí o if, sempre será feito. Então, essa mensagem nunca será executada. Ok. Então, o return é bem importante. Acho que é isso. Vou para o próximo slide. Bem, vou parar por aqui e vou explicar a passagem de parâmetro e o uso da função em outro vídeo. Por enquanto, eu só queria mostrar como é que se escreve uma função, a parte teórica, certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo. E o pessoal costuma pedir, né, para curtir, compartilhar e comentar. Vou fazer isso também, né? Até me acostumar. É isso aí.